Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Ana Paula Maciel, sou conhecida como Tia Paulinha, sou ministra de crianças, moro em Paraíso do Tocantins e tenho 3 filhos para a glória de Deus. E é um prazer estar participando deste devocional abençoado. E eu quero falar hoje com você sobre essa missão desafiadora que é ser mãe, que é criar os nossos filhos segundo a vontade de Deus. E para falar sobre isso, eu quero usar uma mãe da Bíblia que se chama Joquebede. A Joquebede é mãe de Moisés. E a palavra de Deus nos diz, lá em Êxodo, no capítulo 2, que quando Joquebede teve Moisés, havia um decreto de Faraó para que todos os meninos recém-nascidos fossem jogados no rio Nilo para morrerem. Então Joquebede, ela esconde o seu filho por 3 meses. Imagina só o trabalho que é esconder uma criança por 3 meses. E ela esconde por 3 meses e quando não tem mais como esconder, ela pega um cesto e ela betuma esse cesto com betume e piche e ela coloca o bebê dentro do cesto e leva para o rio Nilo. O mesmo rio que Faraó jogou os meninos para a morte. Joquebede agora coloca o seu filho lá no rio também, só que para a vida. Como assim para a vida? Porque ela colocou o seu filho guardado e protegido, guardado em um cesto e protegido, revestido pelo betume, que não deixaria a água penetrar dentro do cesto. E ela ainda deixa a sua filha Miriam observando para ver o que aconteceria com aquele bebê. Eu vejo Joquebede como uma mãe protetora. E não só uma mãe protetora, uma mãe estrategista. Porque nós temos sim que traçar estratégias para alcançarmos os propósitos de Deus para os nossos filhos, para lançarmos os nossos filhos também aos propósitos de Deus. Joquebede colocou Moisés no rio para que ele vivesse, não para que ele morresse como os outros bebês. Nós também devemos colocar os nossos filhos no rio da vida para que eles possam viver e não para morrer. Muitas crianças nascem nesse mundo, porém algumas nascem e são lançadas no rio, no mundo para a morte. Porém os nossos filhos, os filhos de mulheres que são tementes a Deus, eles estão sujeitos às mesmas coisas, estão sujeitos aos mesmos problemas, estão sujeitos às mesmas aflições, às mesmas tentações. Porém, os nossos filhos, eles precisam estar guardados debaixo da nossa oração. Eles precisam estar protegidos e revestidos pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus. E assim a gente vai guardar e proteger os nossos filhos quando eles saírem de casa, quando eles estiverem fora do nosso alcance. E o que me chama muita atenção é que Joquebede deixou que Miriam ficasse observando. E eu vejo Miriam aqui como o Espírito Santo. Nós guardamos os nossos filhos em oração, nós protegemos e revestimos os nossos filhos através da palavra de Deus, mas precisamos muito da ação do Espírito Santo. Precisamos muito que o Espírito Santo os acompanhe em todos os momentos. E eu vejo Miriam aqui como o Espírito Santo. Ela ficou observando para ver o que aconteceria com o bebê. E quando ela percebeu que a filha de Faraó tinha ficado encantada com aquele menino, ela foi lá e tomou as providências necessárias. Ela foi lá e direcionou a filha de Faraó, para que pudesse devolver o filho, devolver aquele menino para a mãe. Então, nós precisamos buscar a orientação do Espírito Santo, pedir o Espírito Santo para que conduza os nossos filhos. E assim nós seremos como Joquebede, uma mãe protetora e uma mãe estrategista. Eu creio que Joquebede era estrategista porque ela era temente ao Senhor e ela buscou orientação no Senhor. A Bíblia não fala como foi que ela fez para chegar
nessa ideia de colocar o bebê no cesto e de colocar no rio. A Bíblia não fala, mas eu creio que ela foi orientada pelo Espírito Santo e que ela buscou essa orientação. E nós, como mães, precisamos buscar a orientação de Deus para conduzir os nossos filhos aos propósitos de Deus. A palavra de Deus diz que os nossos filhos são flechas e flechas têm alvo. Então, é preciso a gente conhecer quais são os propósitos de Deus. E Joquebede, ela não tinha uma promessa sobre a vida de Moisés. Por mais que Deus fosse usar Moisés, por mais que Deus tivesse planos sobre a vida de Moisés, Joquebede não era conhecedora desses planos. Joquebede não tinha uma promessa sobre Moisés, mas ela tinha fé. Agora a Bíblia fala de outra mulher, de outra mãe, que tinha uma promessa sobre o seu filho. Era Agar, a serva de Abraão, que teve um filho com ele. Quando ela estava sendo humilhada pela sua senhora, Sara, ela saiu de casa fugindo e o anjo encontrou com ela no deserto. E ele falou: volta para a casa da sua senhora, se submeta a ela, porque eu farei de Ismael também uma grande nação. E quando ela teve Ismael, que Ismael já estava grandinho, Abraão foi e despediu Agar para que ela pudesse ir embora com seu filho, porque Isaac já havia nascido. O filho da promessa havia nascido. Então, quando Agar está no deserto com seu filho Ismael, acaba a água e ela deixa ele numa sombra e se afasta do menino para que pudesse não ver o menino morrer. Sobre a vida de Ismael havia uma promessa e Agar sabia disso, porém ela não tinha fé. Diferente de Joquebede, que não tinha a promessa, ela não tinha o conhecimento da promessa, mas ela tinha fé. Muitas vezes nós ficamos esperando uma promessa para saber como guiar e como direcionar os nossos filhos. Mas mais do que uma promessa, nós precisamos de fé e crer que o Senhor tem sim propósito para os nossos filhos, que o Senhor tem sim um plano para os nossos filhos e que nós precisamos buscar a orientação de Deus. A orientação de Deus para direcionar Ele nesses propósitos, por mais que a gente não conheça quais são eles. Que Deus abençoe a sua vida, que possamos ser como Joquebede, uma mãe protetora e estrategista direcionada por Deus. Que Deus abençoe você, mamãe. Que Deus abençoe você nessa missão tão linda que é ser mãe. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus conceda um feliz Dia das Mães para todas nós. E se você quiser conhecer mais um pouquinho sobre a minha vida e sobre o meu ministério, você pode me encontrar no Instagram como Tia Paulinha e Cia, @Tia Paulinha e Cia, e também no Facebook como Missão Infantil Tia Paulinha. E estamos aqui para servir. Deus abençoe.